Se você está na indecisão entre comprar um carro e continuar andando de Uber somente para economizar dinheiro, pare todas as pesquisas que você está fazendo porque você pode se arrepender muito. Afinal, essa não é uma decisão somente financeira. Então, para esse arrependimento não acontecer, fica aqui porque eu vou te explicar todos os custos que envolvem ter um carro ou andar de Uber. Eu vou te mostrar na prática uma simulação que eu fiz para você entender qual é, sim, financeiramente mais barato, mas no final, o mais importante, eu vou te mostrar tudo que você deve considerar e não somente o seu dinheiro. E aí, tudo bem? Me chamo Kaique Fávaro, eu sou planejador financeiro e o intuito desse canal aqui, de todos os vídeos, é trazer todos os artifícios necessários para você aprender e conseguir tomar suas próprias decisões financeiras de forma correta. Então, se você se interessa sobre esse assunto e quer melhorar nas suas finanças, o seu planejamento no dia a dia, se inscreve aí no canal que todas as semanas vão ter vídeos assim. O primeiro ponto, quando falamos sobre andar de Uber ou comprar um carro, é a gente entender todos os custos que envolvem esses dois jeitos de a gente se locomover. Então, o primeiro que eu quero falar aqui é o carro. Por que não? Os custos que envolvem um carro não são somente a compra do carro e a gasolina, e você vai ver só. O primeiro ponto aqui sobre o carro é a compra do carro. Seja ela você comprar à vista, de repente você já tem o dinheiro para isso, ou seja, você financiar um carro, por exemplo, parcelar, fazer consórcio, enfim. Dependente do jeito que você for comprar o carro, você deve considerar esses custos. O segundo custo que também é óbvio é a gasolina e os pedágios. Então, se você enche o tanque semanalmente, mensalmente, você passa em pedágios para ir para o trabalho, você deve considerar isso nos seus custos. O terceiro custo envolvido é a depreciação. O que é isso? Basicamente, é o seu carro perdendo valor ao longo do tempo. Então, se você compra um carro hoje que custa 80 mil reais, daqui 3, 4, 5 anos, quando você for vender esse carro novamente, ele não vai estar custando 80 mil reais. Então, você deve considerar essa depreciação. O quarto custo são as manutenções periódicas. As manutenções vão acontecer trimestralmente, semestralmente, mas vão acontecer, já considere isso. O quinto ponto, que não é obrigatório, mas é muito recomendado, é o seguro. É um custo-benefício muito bom, então a gente já considera isso também. E por fim, sobre o carro, é o IPVA. Todos os anos você vai ter que pagar um imposto sobre o valor do seu carro, então já é importante considerar nas suas contas também. E agora sobre o Uber, basicamente temos duas coisas a se considerar. A primeira delas são as taxas. Afinal, para você se locomover de um lugar para o outro, você vai ter que pagar taxas. Então você vai ter que saber quanto que custa mais ou menos isso para ir e voltar do seu trabalho, por exemplo. E o segundo ponto que é muito interessante de considerar são os investimentos. Como assim? Ao invés de você pegar o dinheiro e gastar num carro, você pode de repente pegar o dinheiro e investir. E aí esse dinheiro vai te gerar lucro mês após mês e é interessante você considerar isso nas suas contas. Mas agora vamos colocar toda essa teoria na prática. Uma coisa que eu já quero deixar bem claro aqui. Tudo que eu for mostrar são dados que eu peguei, que de repente condizem com a minha realidade. Mas se algum número eu colocar aqui nessa tabela, que vocês já vão ver, não condizer com essa realidade, basicamente pega esse número e transforma para a sua realidade. Eu não quero que você se apegue ao que eu mostrar aqui. O intuito, como eu sempre digo nos vídeos, é você conseguir aplicar isso na sua realidade, no seu dia a dia. Então eu vou te ensinar a fazer os cálculos aqui, e se alguma coisa for muito distorcida, mude para você, tá bom? Então agora vai acompanhando meu raciocínio através dessa tabela aqui. Primeiro custo que a gente vai ter em relação ao carro é comprar o carro. Então vamos considerar que você já tem o dinheiro à vista e você vai fazer esse investimento. Você já vai pegar 80 mil reais e vai fazer essa compra. Em relação ao Uber, você não precisa comprar nada. Então é 80 mil e 0 reais. Segundo custo que devemos considerar são as gasolinas e o pedágio. Nessa simulação aqui, eu vou pegar que uma pessoa gasta 150 reais por semana com gasolina. Ou seja, para ela andar 52 semanas, que são as semanas do ano, essa pessoa vai gastar em média R$ 7.800. Agora sobre as taxas do Uber, eu fiz uma conta simples. Na internet você consegue entrar num simulador de Uber e ver o quanto que você gasta da sua casa para o seu trabalho, por exemplo. No meu caso, para ir para o meu trabalho eu gasto R$ 30 reais e para voltar eu gasto 30. Ou seja, por dia eu gastaria R$ 60 reais de Uber. Se eu multiplicar isso vezes 5, que são os dias da semana, eu teria aproximadamente R$ 300 reais de custo.
Se eu multiplicar isso por 52, que são as semanas do ano, eu teria um custo de Uber de aproximadamente R$ 15.600 por ano. Agora, o terceiro custo que devemos considerar é a depreciação do carro. O carro deprecia em média 5% ao ano. Eu sei que existem as questões de a partir do momento que você sai da concessionária já deprecia 10, 20%, mas eu vou pegar uma média, porque você não vai vender o carro de um ano para o outro. Então, só para facilitar as contas, eu vou depreciar o carro em 5%. Ou seja, em um ano, o seu carro que custava R$ 80.000, ele passou a custar R$ 76.000. Enquanto no Uber, você não tem nenhuma depreciação. O quarto custo é a manutenção. É muito difícil a gente prever o que vai acontecer. Afinal, nos primeiros anos, se você comprou um carro zero ou semi-usado, você vai ter poucas manutenções. Mas ao longo do tempo, você vai acabar tendo que trocar pneus, trocar vela, fazer 1000 coisas no carro que eu não entendo, mas que são caras. Então, só para facilitar bastante as contas aqui, eu vou considerar uma manutenção anual de 5% sobre o valor do carro, que isso dá em média R$ 4.000 no ano. Enquanto no Uber você não tem nada de manutenção. O quinto custo é o seguro. Como eu disse, um bom custo-benefício e, mais uma vez, vai depender da sua idade, da sua localização, de bônus que você vem adquirindo ano após ano, mas, de maneira geral, eu vou considerar 4% do valor do carro. Acredito que seja um valor bem justo em várias regiões. E isso dá aproximadamente R$ 3.200, enquanto no Uber, de novo, você não tem que se preocupar com seguro. O sexto custo são os impostos. Isso é muito fácil você descobrir, afinal cada região do estado possui um IPVA, mas eu vou considerar aqui também 4% do valor do carro. Ou seja, o IPVA desse carro de R$ 80.000 estaria em R$ 3.200, enquanto no Uber você não precisa se preocupar com impostos. E por fim, a questão dos investimentos. Com o carro você não vai ter nenhum dinheiro investido, afinal você pegou aqueles R$ 80.000 e já comprou o carro. Agora, se você pegar R$ 80.000 e investir, afinal você não vai comprar o carro no Uber, você pode investir esse dinheiro. Se você pegar R$ 80.000 e aplicar em algum lugar que renda 100% CDI, você vai ter no final do ano aproximadamente R$ 6.510 já livres de impostos de renda. Acredito que nesse momento você já está entendendo qual que é mais barato, mas a gente vai finalizar todas essas contas da seguinte forma. Para fazer toda a conta e todo o custo que você vai ter no carro ao longo de um ano, você basicamente tem que pegar o preço do carro e somar todas as despesas, então gasolina, seguro, manutenção, imposto, e no final de tudo subtrair a depreciação. Afinal, você vai pegar aquele valor e vai vender o carro. Então, basicamente, você vai pegar tudo e depois subtrair por 76 mil. Eu já fiz essas contas aqui. E no final do ano você terá no carro um custo de R$ 22.200. Agora com o Uber a conta é mais simples, você basicamente pega a taxa e subtrai o investimento que entrou. E no Uber no final de um ano você vai ter um custo de aproximadamente R$ 9.090. Ou seja, a gente está falando de uma diferença de aproximadamente R$ 13.000 de economia se você andar de Uber. E se de repente você está se perguntando se valeria mais a pena financiar ou andar de Uber, eu digo desde já, você pode pegar todas as contas e aplicar na mesma tabela, da mesma forma, mas com toda a certeza do mundo vai só piorar essa diferença. O financiamento deixa o carro muito mais caro, então comparar o financiamento com o Uber ganha de 1000 vezes. Ou seja, resumo da ópera, entre comprar um carro ou andar de Uber, o Uber vale muito mais a pena. Se a gente projetar isso para 10, 20, 30 anos, você vai fazer uma economia bizarra de quase R$500 mil. Mas antes de eu ir para a parte mais importante, que é onde define tudo, você está curtindo esse vídeo? Se sim, deixa o like aí que isso ajuda demais a gente e se inscreva no canal que vai ter muito conteúdo desse tipo por aqui. Então você deve estar até pensando agora, então Kaique, obrigado, vou pro próximo vídeo, vou andar de Uber e valeu. Bom, eu tenho que te confessar uma coisa. Apesar de todas as contas, sabendo que daqui 30, 40 anos eu vou economizar R$500 mil, eu não ando Uber, nem tenho um aplicativo no meu celular. Eu tenho um carro e vou continuar comprando carro para o resto da minha vida. E por que eu faço isso? Um planejador financeiro não deveria se preocupar com o seu dinheiro? Sim, se eu fosse levar 100% no racional, eu venderia meu carro agora e começaria a andar de Uber. Mas quando a gente fala de finanças, a gente não deve ser 100% racional. A gente deve ser 100% razoável. E o que eu quero dizer com isso?
Primeiro ponto é que em ambas situações eu considerei que você pegaria o dinheiro que você gastaria com o carro ou com financiamento e investiria. Se você não investisse esse dinheiro, o Uber continuaria sendo economicamente melhor. Mas se você não tiver a disciplina de investir, significa que ao longo dos anos você não vai ter nenhum patrimônio. Em compensação, o carro, apesar dele ir se depreciando e ir perdendo seu valor, você sempre vai conseguir manter um patrimônio. Afinal, você comprou um carro hoje. Daqui 5 anos, talvez você vá trocar, você vai aplicar mais uma grana e vai comprar um carro melhor. Depois de 5 anos, você vai comprar um carro melhor. Pelo menos essa é a tendência da nossa vida ao passar dos anos. Então, comprando um carro, você sempre está acumulando patrimônio. Em compensação com o Uber, se você não for uma pessoa extremamente disciplinada, e estatisticamente os brasileiros não são essas pessoas disciplinadas, você nunca terá um patrimônio na sua vida. Então, já considero bastante isso na questão de ter um carro ou andar de Uber. Outro ponto que a gente pode considerar é o nosso próprio conforto, as nossas próprias vontades. Poxa, se você está andando de Uber, você dificilmente conseguirá descer para uma praia num final de semana com a sua família. Você dificilmente conseguirá ir num lugar um pouco mais longe, jantar. Você até consegue ir de ônibus, você até consegue contratar um motorista para isso, mas são questões muito difíceis de calcular. Quanto custa um motorista para ir até outra cidade, para ir para a praia e voltar, os custos ali na praia. Enfim, estou dando um exemplo bem chulo aqui, mas é verdade. A gente não consegue calcular tudo isso. Então, de fato, ter um carro traz muito esse conforto para você. Uma outra questão é uma questão de segurança. Imagine que aconteceu alguma emergência familiar ou aconteceu até mesmo uma emergência no seu trabalho que você precisa correr imediatamente para um lugar. Você vai pegar o seu aplicativo e esperar alguém aceitar sua corrida para você conseguir ir até aquele lugar. Então, ter um carro é até uma questão de segurança para emergências. Então, é um custo assim incalculável. O carro te trará muito mais segurança nesse quesito. Além disso, com Uber, com transportes aplicativos em gerais, dificilmente você vai criar uma memória afetiva. Eu, particularmente, sou uma pessoa que liga zero para carro. Eu não sou uma pessoa apegada a bens materiais. Mas, eu lembro de quase todos os carros que minha mãe e meu pai tiveram. Eu lembro de viagens que a gente fez em um carro. Eu lembro de alguns momentos que o carro quebrou e a gente precisou trocar o pneu. Então, ter um carro, de fato, vai gerando memórias afetivas que você vai levar para o resto da vida. Você dificilmente vai lembrar do Uber que você pegou na semana passada. O ponto que eu quero dizer aqui é, se você for levar 100% no racional, ter um carro, com certeza é a pior coisa que você pode fazer com as suas finanças. Principalmente quando a gente compara com o Uber, ao longo da vida vai fazer muito mais sentido você ficar andando com o Uber. Mas você precisa se conhecer para tomar essa decisão. Isso não pode ser uma decisão racional. E eu, por exemplo, considero economizar dinheiro muito atrás de segurança, conforto, memórias. E é exatamente por isso que a minha decisão é comprar um carro e não ficar andando de Uber. Então não tome a decisão financeira racional, 100% racional na sua vida. Não vai fazer sentido. Você precisa se conhecer primeiro. E é exatamente por esse ponto que eu particularmente trabalho com planejamento financeiro e não com consultorias. Com consultoria a gente ia se conversar por 1 hora, eu ia mostrar algumas planilhas, colocar na sua realidade e beleza, segue em frente, faz o que você quiser. Com planejamento financeiro não, eu acompanho uma família, eu vou entendendo o que essa família deseja para a gente conseguir tomar essas decisões razoáveis e não racionais. Claro, a gente leva muita racionalidade, mas ser razoável e entender o que você quer é o mais importante e é por isso que eu sou apaixonado no planejamento financeiro. E se você quer ter meu acompanhamento para você começar a se entender, para eu te ajudar a tomar as decisões financeiras razoáveis, clica ali no link da descrição que eu mesmo vou te chamar para a gente trocar uma ideia. Mas caso você ainda não esteja certo que precisa ou quer um planejador financeiro na sua vida, eu te convido a assistir esse vídeo aqui do lado, que eu te explico uma das metodologias que mais funcionam na questão das finanças pessoais. Se você assistir isso e aplicar, você já vai conseguir gerir bem suas finanças. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Você conseguiu entender por que andar de Uber ou comprar um carro não deve ser uma decisão financeira? Se sim, não esquece de deixar o like, que isso ajuda demais a gente, e se inscreva no canal, porque é esse tipo de conteúdo que eu vou trazer todas as semanas. A gente se vê numa próxima. Valeu!